Repete isso comigo. Onde tem oração, tem vitória. Porque Santo Afonso Maria de Ligório diz, onde não tem oração, não tem vitória. Então bata no seu peito e fala assim, eu preciso rezar. Para que as vitórias aconteçam na minha vida. Você prestou atenção naquilo que você cantou? Gostaria até que pedir para o Cassiano cantar novamente a música que nós cantamos. Se eu orar, se eu cantar, as muralhas cairão. Quais são? Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Pergunta para ele assim, existe uma muralha que precisa cair na sua vida? Tem ou não tem? Tem uma muralha. Então, cante essa música com propriedade. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas vão cair. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se canta, eu meu irmão, clamar, canta. as muralhas não resistirão. Ao poder de Se meu eu orar, Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do meu Deus. Convença-se disso. Talvez a situação que você esteja vivendo, a situação que você esteja passando, você não vê esperança. Mas Santo Afonso vai nos dizer, sem oração não tem vitória. Assim como Cassiano falou, onde tem oração, tem vitória. Na sua vida precisa ter oração, na minha vida precisa ter oração. Eu quero começar falando aquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica. Diz assim, o que é a oração? Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. Um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Isso é oração para o Catecismo da Igreja Católica. É um grito. Talvez você esteja gritando para Deus, Deus, socorre, igual aquele cego, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É um grito, pedindo um socorro, para que Deus tenha misericórdia. Ou pode ser, a oração pode ser o quê? A oração pode ser, Senhor, eu te louvo. Te louvo pelo dia. Gostaria que você fizesse bem assim, ó, puxasse bem o ar, assim, ó. Enche os pulmões e solta. Louvar por isso. Porque você tem vida, porque você respira. Diante da situação em que o mundo está vivendo, tem muita gente que gostaria ou não gostaria de fazer assim, ó. Mas não pode fazer. Dentro da comunidade mesmo, nós temos um irmão chamado Cláudio, que está lá. Tem um outro amigo nosso, Fábio Lúcio, de Campinas, também que está lá, precisando desse ar, que muitas vezes a gente nem agradece. A oração é isso. Muitas vezes vai ser num grito, mas muitas vezes vai ser na alegria, pelo aquilo que eu tenho, por aquilo que nós temos. Por isso, você que trouxe a palavra de Deus, pega comigo aí, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. A gente vai ver que isso é uma realidade. Onde tem oração, tem vitória. E nós precisamos rezar. No capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, o livro já diz, é atos. Foram atos que foram acontecendo. E Lucas foi escrevendo. No capítulo 12, a partir do versículo 1. O título está assim, execução de Tiago, prisão e libertação de Pedro. Acompanhem comigo. Naquela época, o rei Herodes começou a maltratar alguns membros da igreja.
eliminou a espada Tiago, irmão de João. E quando se deu conta da satisfação dos judeus, mandou proceder uma nova detenção, a de Pedro. Era no dia dos pães sem fermento. Depois de mandar deter, ele o pôs na prisão e o confiou à guarda de 4 pelotões, de 4 soldados. Tencionava fazê-lo comparecer perante ao povo após a festa da Páscoa. Pedro estava pôs na prisão, mas a oração ardente da igreja subia sem cessar para Deus em sua intenção. Quero repetir novamente esse versículo 5. Pedro estava pôs na prisão, mas a oração ardente da igreja subia sem cessar para Deus em sua intenção. Herodes ia fazê-lo comparecer nessa noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E havia sentinelas diante da porta. Mas de repente, o anjo do Senhor surgiu e o local ficou inundado de luz. O anjo despertou Pedro, batendo-lhe ao lado. Levanta-te depressa, disse. As correntes se desprenderam das mãos de Pedro. E o anjo acrescentou: põe teu cinto e ata as tuas sandálias. Pedro fez, o anjo acrescentou: veste teu manto e segue-me. Pedro saiu atrás dele. Não se dava conta de que a intervenção do anjo era real, mas pensava estar tendo uma visão. Transpuseram assim o primeiro posto de guarda, depois um segundo, e chegaram à porta de ferro que dava para a cidade. Ela se abriu por si mesma diante deles. Tendo saído, foram até o fim da rua, e de repente o anjo deixou Pedro, que então entrou em si. Agora disse ele consigo mesmo: compreendo que foi realmente o Senhor que enviou o seu anjo e me fez escapar das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ele se orientou e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, chamado Marco. Estava lá uma numerosa assembleia a orar. Palavra do Senhor. A experiência que Pedro teve com o anjo, para ele parecia não ser real. Mas por que Pedro teve essa experiência? Porque aqui no capítulo 5 diz o quê? No versículo 5 diz o quê? Pedro estava, pois, na prisão, mas a oração ardente da igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Levanta a mão e fala assim: eu. Não tem uma música que fala assim: eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Então, uma oração ardente da igreja por Pedro, que estava lá preso, porque estava preso por quê? Porque Herodes achou bonito matar cristão. Matou Tiago, ia apresentar Pedro, ia matar Pedro, mas a igreja começou a rezar. Então, na sua vida, diante das situações, diante dos Herodes da vida, o que nós precisamos fazer é rezar ardentemente. A oração, e aqui no finalzinho aqui da leitura que eu fiz, no versículo 12, diz assim: ele se orientou e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Aqui é o evangelista, João Marcos. O evangelista Marcos, ele se chama João Marcos. Então, chamado Marcos. Estava lá uma numerosíssima assembleia a orar. Então, o povo estava reunido, o povo estava rezando, porque eles tinham uma causa.
Então, diante das situações, o que eu preciso fazer é rezar. Mas não é no meu tempo. E a gente vai vendo também que Cornélio também fez a mesma coisa, ele rezou. Ele rezou para que a graça acontecesse na vida dele. Então o que eu preciso fazer é rezar. Eu preciso fazer é rezar, você precisa fazer é rezar. Nós precisamos rezar para que a graça de Deus aconteça. Mas muitas vezes a nossa oração, ela só parte das angústias. Senhor, eu já não aguento mais. Jesus, até para que Deus me atenda, eu preciso clamar, eu clamo, eu rezo, eu vou lá, eu faço penitência. Jesus nos ensinou como que nós devemos rezar. Tem a oração do Pai Nosso? Sim, tem a oração do Pai Nosso. Mas se a gente for ver, todas as vezes que Jesus ia lá fazer um milagre, todas as vezes que Jesus ia lá realizar uma cura, o que ele fazia antes? Se você for olhar, você vai ver que Jesus louvava o Senhor, louvava o Pai. Quer ver? Pega comigo aí o Evangelho de São João. No capítulo 11. O capítulo 11 fala do quê? O capítulo 11 fala da morte de Lázaro. A gente já conhece essa passagem, a gente já ouviu essa passagem, a gente sabe que as irmãs de Lázaro vai falando, Senhor, se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí ele vai falar que ele é a ressurreição, a vida. Mas na hora que Jesus pede para ir ao túmulo, no versículo 39, ele fala bem assim, Jesus disse, então, retirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, ele já deve estar cheirando mal, pois faz 4 dias. Mas Jesus lhe respondeu, e não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Então Jesus ergueu os olhos e disse, Pai, eu te louvo, eu te dou graça por teres me atendido. Por certo, eu bem sabia que tu sempre me atende, mas falei por causa dessa multidão que me cerca, a fim de que eles creiam que tu me enviaste. Tendo assim falado, gritou com voz forte, Lázaro, vem para fora. Meu irmão, antes do pedido, precisa-se ter o louvor, precisa-se ter o agradecimento. Eu não sei a sua situação, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas na hora que eu louvo a Deus, o que eu faço? Quando eu louvo a Deus, eu coloco Ele no centro da situação. Eu coloco Ele no centro, aonde Ele tem que ficar. Eu não entendo o meu sofrimento, não entendo. Eu não entendo aquilo que eu estou passando, não entendo. E não, muitas vezes eu nem preciso entender. O que eu preciso fazer é colocar Deus no centro. E todas as vezes Jesus colocava Deus no centro. Senhor, Ele ia ser atendido como Ele mesmo disse. Mas Ele fez isso por quê? Por causa de nós, do povo que estava ali, para que nós pudéssemos crer. Então eu preciso louvar a Deus, e o louvor eu coloco Deus no centro. A partir daí, quando eu coloco Deus no centro, Ele está reinando. Eu te faço uma pergunta, Deus sabe ou não sabe o que faz? Sim ou não? Ele sabe. Então, diante de certas situações que eu vou passar, eu não entendo. Porque eu sempre costumo fazer essa pergunta. O que você consegue enxergar além desse mosaico? Você que está virado para mim. O que você consegue enxergar além desse mosaico? Quem são as pessoas que estão atrás? Porque eu sei que tem pessoas aí atrás. Quem são? Nós não conseguimos, a nossa limitação é grande.
Mas será que Deus não sabe quem está atrás desse mosaico? O que está acontecendo lá? Deus sabe muito mais ainda. Deus sabe o que está acontecendo lá na entrada da chácara de Santa Cruz da Canção Nova. Então, quando eu louvo, eu coloco Deus no centro. Eu preciso colocar Deus no centro. A partir daí, eu vou compreender que o que Ele está fazendo é para o meu bem. Ele só quer o meu bem. E a partir daí, Ele vai realizar em mim aquilo que Ele precisa realizar. Nós vimos aqui na leitura de Atos dos Apóstolos, que quando a igreja rezava, quem veio ajudar Pedro a sair da prisão? Quem? Um anjo. Mas por que o anjo veio? Porque a oração da igreja chegou até o céu. Nós estávamos lendo a passagem de Tobit. Tobit e Sara. Os dois estavam lá passando por uma situação. Tobit era um homem generoso, era um homem que não tinha hora para fazer caridade, era um homem que estava voltado para Deus, era um homem disposto para o irmão, era um homem que fazia caridade sem pensar. Ele estava deitado e caiu excrementos de pombo nos olhos dele. E o que aconteceu com Tobit? Ele ficou cego. Sara, ela se casou, a gente conhece a história, ela se casou com quantos homens? E o que aconteceu com os homens? Todos morreram. Quem ia ser o candidato a se casar com essa mulher novamente, gente? Humanamente falando para nós aqui, quem ia ser o outro candidato para se casar com ela? Humanamente falando, ninguém. Mas o que aconteceu? Se você pegar a passagem que fala sobre isso, que está lá em Tobit 3, vai dizer o quê? Tobit chega, depois dele ter ouvido muitos insultos, inclusive da própria esposa, que ela falava assim, aonde estão as suas caridades? Né? Aonde estão os seus deuses, as caridades que você fez? E olha o que aconteceu com você. E o que aconteceu com Sara? A criada dela jogou, né, como a gente costuma dizer, na cara dela, é tu que matas seus maridos. Tu os sufocas. E aí os dois vão para quê? Os dois vão para uma oração. Tanto Tobit vai para uma oração, como Sara também vai para uma oração. E como que os dois começam a fazer a sua oração? Senhor, vamos lá, Tobit. Senhor, por favor, cura os meus olhos. Eu preciso enxergar, eu fiz tanta caridade. Senhor, foi assim que foi? Se você pegar lá o livro de Tobit 3, você vai ver qual foi a forma que ele começou a rezar. Senhor, eu te conheço, tu sabes tudo de mim. Ele começou a louvar a Deus. Tu sabes da minha história, tu sabes das minhas caridades, tu sabes dos meus pecados, eu pequei. Hoje eu estou passando por isso, hoje eu estou vivendo isso. O que ele fez? Ele colocou Deus no centro. A mesma coisa aconteceu com Sara. Sara chegou lá, depois de ouvir aquele insulto da criada, ela subiu para o andar superior e pensou em se enforcar. Mas ela caiu em si e falou assim, eu vou trazer tristeza para o meu pai? Não. Na mesma hora ela fez o quê? Senhor, eu quero que você me liberte desse espírito, que lá tem um nome, né? Espírito de Asmodeu,
que matava os maridos dela. Eu te louvo, Senhor. E começou a louvar a Deus. Os dois começaram a louvar a Deus. Os dois começaram a agradecer, a colocar Deus novamente no centro. O que aconteceu com a oração? E a palavra de Deus vai dizer bem claramente: na mesma hora, a oração dos dois chegou diante de Deus. Na mesma hora, a oração dos dois chegou diante de Deus, porque Deus sabia, porque Deus já estava no centro, então ele já podia agir, ele já podia fazer, e começou a agir. Quem que ele mandou para ajudar Sara e Tobite? Um anjo. Ele mandou um anjo. Como que é o nome desse anjo? Porque na Bíblia tem o nome do anjo. Como que é o nome do anjo? Rafael. Que quer dizer Deus cura. Então a oração dos dois chegou diante do trono e Deus enviou um anjo. Para quê? Para que aquela oração fosse atendida. O anjo Rafael veio. Eles chamavam Azarias, né? E o anjo Rafael fez o quê? Ele acompanhou o filho de Tobite para ir fazer a cobrança de uma dívida que o pai tinha. E lá ele encontra quem? Lá ele encontra aquela que já tinha tido 7 maridos. E o anjo foi dizendo para ele tudo o que ele precisava fazer para que se espantasse aquele espírito que matava os maridos. O interessante nessa leitura, que o anjo pede para que ele não a conheça no sentido bíblico, né? Não é conhecer de saber, mas conhecer no sentido bíblico, depois do 3º dia de casamento. Porque ele fala, o anjo Rafael fala que nós não podemos casar como os pagãos. Ele não podia casar-se como um pagão. E fala que, e aí ele dá três coisas para ele fazer durante os 3 dias, só depois desse 3º dia, para ele assim consumar o casamento dele. E tudo se procedeu, mas eu quero chegar nessa situação. Que situação? Os dois louvaram a Deus, eles não ficaram ali reclamando, eles não ficaram ali murmurando, e a oração deles não foi: Senhor, ó, chegou diante do Santíssimo e louvado seja Deus. Aí eu pergunto para você, como é que está a sua vida de louvor a Deus, pela situação que você está vivendo? Se você está sentado nesse banco, talvez uma afinidade com a pessoa que está do seu lado você tenha. Dá uma olhadinha para ela. Dá uma olhadinha para essa pessoa. Talvez essa pessoa precise louvar a Deus pela situação que ela está vivendo. Olhe para ela, do jeito que nós estamos. Fala assim: o louvor precisa crescer na sua vida. Para que nós possamos colocar Deus no centro de tudo. Para que Ele possa reinar como Ele é rei. Muitas vezes a gente canta, muitas vezes a gente canta, muitas vezes a gente fala, mas essas palavras não são traduzidas na nossa vida. Santo Agostinho já dizia, né? Quem canta... Não é isso não. Quem canta seus males espantas, não. Quem canta reza 2 vezes. Nós precisamos cantar. Nós precisamos rezar 2 vezes. Nós precisamos colocar Deus no centro. Nós precisamos muitas vezes insistir. Muitas vezes nós vamos precisar insistir. São Padre Pio diz assim: a oração bem feita toca o coração de Deus, incitando-o a nos ouvir. E isso é uma realidade, porque a gente pode pegar lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18.
a gente vai ver a parábola daquele juiz que faz justiça. Jesus propôs uma parábola sobre a necessidade que tínhamos de rezar constantemente e não desanimar. Aí eu pergunto para você, quanto tempo você está rezando por essa situação? Essa específica que você traz no coração. Quanto tempo? Aqui o Senhor vem dizer, já começa assim, Jesus lhes disse uma parábola sobre a necessidade que tínhamos de rezar constantemente e não desanimar. Ele lhes disse, havia numa cidade um juiz que não tinha nem temor a Deus e nem respeitava, e nem respeito pelos homens. Vou repetir. Havia numa cidade um juiz que não tinha nem temor a Deus, nem respeito pelos homens. E havia nessa mesma cidade uma viúva que vinha dizer-lhe, faz-me justiça contra meu adversário. Ele recusou durante muito tempo. Depois disse a si mesmo, mesmo que eu não tema a Deus, nem respeite aos homens, vou fazer justiça a essa viúva, porque ela me aborrece, a fim de que eu não fique me atormentando interminavelmente. O Senhor acrescentou, escutai bem o que diz esse juiz sem justiça. E Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam dia e noite? Ele os faz esperar. Eu vou-lhe digo, ele fará justiça bem depressa. Mas aqui vem algo bem importante. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que achará fé sobre a terra? Porque não basta pedir. Eu preciso ter fé. Porque em outras palavras, Jesus vai dizer o quê? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Quem já viu um grão de mostarda, levante a mão. Gente, um grão de mostarda, eu tenho na minha Bíblia aqui um grão de mostarda. É muito pequeno. É ou não é? Eu preciso ter fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeno. E se eu disser para aquela montanha, transporta-te daqui para lá, ela vai. Se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, para pedir para uma montanha se transportar. Mas muitas vezes, talvez o que você está pedindo é uma montanha. Aquilo que você está pedindo talvez seja uma montanha. Então, talvez a sua fé não seja do tamanho de um grão de mostarda, porque essa montanha você não está conseguindo transportá-la. Mas se for menor, você vai conseguir. Se for menor, você vai conseguir. Aqui Deus vem falar que nós precisamos rezar. Mas se a situação não muda a situação. Mas eu mudo. A situação não está mudando, mas, por exemplo, você está rezando por um filho, por um marido, por uma esposa, você está rezando por uma situação, por um cunhado, uma cunhada, sei lá por quem você está rezando, por um irmão, uma irmã. Você está rezando, faz um tempo. Se ele não mudar, mas você está mudando. Essa é a questão. Deus está mudando você por dentro, Deus está te fazendo uma pessoa nova. E aí, quando mais você reza, mais você vai se transformando. É ou não é assim que acontece? É assim. Deus vai fazer justiça. Mas, como Jesus disse, eu preciso ir rezando. Eu preciso ir rezando incessantemente. Eu preciso ir rezando. Eu preciso estar em oração em todos os momentos. É engraçado que aqui na chácara, as coisas parece que mas não é tudo tão perto. Eu trabalho no setor de eventos e para chegar até lá leva um tempo.
daqui até lá, eu não perco tempo. O que eu faço? Eu pego o meu texto e vou rezando o meu texto daqui até lá. Então a gente precisa aproveitar o tempo. Eu acordo, eu preciso começar rezando. Todos os dias, quando eu acordo, eu rezo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Por quê? Porque o meu pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib, disse: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Então eu preciso começar com o Espírito Santo. Para quê? Para que eu viva naquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso ser um homem de Deus, eu preciso ser um homem cheio do Espírito Santo, então eu preciso rezar. Você tem montanha? Eu também tenho montanha. Hoje, a minha mãe, ela está com Alzheimer. Então é uma montanha que hoje, eu vi nessa semana, uma notícia que lançou-se um remédio para o Alzheimer. Hoje ele não tem cura, né? Quem sabe a medicina não fala que o Alzheimer não tem cura. A medicação que é usada por Alzheimer é para retardar, né, aquele esquecimento, que quando a gente chega na casa dela, ela fala assim: você já almoçou hoje? Já almocei. Aí 2 minutos depois: você já almoçou hoje? Já almocei. Você já comeu? Sim, já comeu. Então é uma montanha. O que eu vou fazer? Eu vou rezar: Senhor, eu te louvo. Eu não entendo essa situação da minha mãe. Eu não entendo essa situação, mas eu te louvo. Eu te louvo porque tem dia que a minha mãe não quer. Minha mãe foi enfermeira. Aí ela precisa tomar vacina, ela não quer tomar vacina. A minha mãe precisa ir ao médico, ela não quer ir ao médico. Ela precisa fazer as coisas. O que eu vou fazer? Eu vou ficar reclamando? Senhor, eu te louvo. As minhas irmãs muitas vezes perdem a paciência, mas quando eu chego lá, eu falei: mãe, olha, tipo assim, ela tem 3 dias que ela não quer tomar banho. As minhas irmãs: olha, minha mãe já não dá mais. Mãe, aí eu chego para ela: mãe, olha, vou dizer uma coisa para a senhora. Eu te amo, mas a senhora está precisando de entrar debaixo do chuveiro, viu? A senhora está precisando entrar. E eu preciso ir fazer diferente. Eu preciso fazer diferente. Uma vez nós precisávamos levar a minha mãe no banco e a gente não conseguia levar ela no banco. Ela precisava fazer a prova de vida, ela precisava mudar a senha e ela não queria ir ao banco. E eu falei assim: Jesus, olha, eu quero te louvar por essa situação. Porque as minhas irmãs já estavam bem estressadas, essa é a palavra. Bem estressada com a situação. Cuidar de uma pessoa que tem Alzheimer, a pessoa tem que ter mas muita paciência. E minhas irmãs já não aguentavam mais. Aí eu falei para Jesus: Jesus, como é que eu faço para minha mãe ir ao banco? E aí me veio um clique. Já sei. Fala para ela que você precisa de um dinheiro. Eu precisava de um dinheiro? Não, eu não precisava de um dinheiro. Mas eu falava assim: mãe, olha. E aí eu percebi uma coisa. O esquecimento acontece. Mas o sentimento de mãe é maior do que tudo. O sentimento de mãe é maior do que tudo. Quando eu disse para ela que eu precisava de um dinheiro, ela falou na mesma hora: vamos no banco. Na mesma hora. Ela falou: vamos no banco. E quando ela entrou no carro, a gente tinha saído, ela falou assim: eu não sei aonde que eu estava com a cabeça. Eu sei onde ela estava com a cabeça. Mas foi Deus ali na oração que me suscitou. Aí ela falou assim: por quê? Porque estava na pandemia, ela não queria sair, ela não queria colocar máscara. Ela foi no banco, ela ficou lá sentada, ela conversou com a menina, ela assinou os documentos, tudo. Foi mérito meu? Não, foi graça de Deus, foi Deus quem fez. Então eu preciso rezar incessantemente. Muitas vezes eu vejo as minhas irmãs falando: olha, eu não consigo. Muitas vezes é isso. Chegou um irmão meu lá assim, ela não queria tomar vacina. Não vou tomar. Ela foi enfermeira, não vou tomar, eu nunca tomei vacina e tal, não vou tomar. Isso é dela. Tá bom, não vai tomar. Chegou um irmão e falou assim: mãe, olha, eu preciso tomar vacina, mas só que não chegou a minha vez ainda. Vamos lá? Aí ela falou assim: não, eu não vou não.
Vamos lá, mãe. Se a senhora não for tomar, a senhora passa a vez para mim. Olha o clique. A oração, o discernimento daquele meu irmão, de poder levar a minha mãe lá, e chegando lá, a gente ia falar para o médico para ela tomar a vacina. Muitas vezes vai ser nessa simplicidade, nessa maneira, e muitas vezes a gente quer algo mirabolante. Nossa, eu quero que Deus desça aqui para que a graça aconteça, mas muitas vezes não vai ser assim. Vai ser no seu cotidiano, na sua oração diária. Eu sempre digo que a todo momento nós podemos rezar e nós precisamos rezar, porque nós precisamos ser pessoas melhores. Porque as situações precisam mudar? Sim, as situações precisam mudar, mas eu também tenho que mudar. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, pergunta, você precisa ou não precisa mudar? Sim ou não? Sim, com certeza essa pessoa precisa mudar. Pergunta para ela, você precisa mudar pouco ou muito? Nós precisamos rezar. Nós precisamos rezar. São João da Cruz vai dizer, quem foge da oração, fogem de todo o bem. Não adianta a gente dizer que é cristão só de carteirinha, de camiseta, de cruz, de terço. Nós precisamos rezar. Quem foge da oração, foge de todo o bem. E vai dizer aqui também, São Pio de Pietrelcina, o trabalho é sagrado, igual à oração. O trabalho é sagrado, igual à oração. Então eu preciso, naquilo que você está fazendo no seu dia a dia, antes de você começar seu trabalho, eu estou fazendo um curso. E antes de começar o meu curso, o que eu faço? Eu rezo. Eu rezo pedindo ao Espírito Santo me ilumine, que muitas vezes eu não consigo, minha cabeça não consegue acompanhar, eu não consigo fazer, eu não consigo acompanhar as matérias que são dadas nesse curso. Eu preciso rezar constantemente. Na minha casa, muitas vezes, quando eu estou lá ajudando a minha esposa a limpar a casa, no passar o pano eu estou rezando, o Espírito Santo me limpa como eu estou limpando essa casa. E eu preciso ir rezando, e essa é a oração, rezar, como diz na comunidade Canção Nova, ao ritmo da vida. Porque muitas vezes nós estamos rezando ao ritmo da vida. Quando eu vou daqui para o meu setor de eventos, eu estou lá rezando, eu vou daqui para lá rezando. Eu estou cuidando do acampamento que vai ser esse final de semana, na Trilha da Cura com a comunidade Betânia. Então eu preciso rezar para as situações que estão vindo, que eu preciso tomar a decisão. As decisões que precisam ser tomadas, eu preciso rezar para que seja feito segundo a vontade de Deus. Para que o povo seja atingido, para que as pessoas sejam atingidas, para que as pessoas tenham um encontro pessoal com Deus. Então eu preciso rezar. Não tem situações que eu não preciso rezar. Em todas as situações, na minha casa, com meu filho. Eu tenho um filho de 18 anos, eu preciso rezar para aquilo que Deus tem para a vida dele. Eu preciso rezar pela minha esposa, diante das situações que ela vive, diante daquilo que ela passou, daquilo que ela viveu. Eu preciso rezar constantemente e a todo momento. E nós precisamos rezar, muitas vezes, eu sempre digo assim, as pessoas, elas perdem a oportunidade de rezar. Porque muitas vezes a gente anda pelas ruas da cidade e ouvem as músicas, né? E as músicas, elas são bem feitas, tão bem feitas para ter uma fixação, né? Para fixar, que quando a gente ouve a melodia, aquilo fica. E principalmente aquelas músicas que não são cristãs. É ou não é? A gente está ali andando pelas cidades da vida, pela São Paulo, principalmente, lá, naqueles lugares onde tem bastante gente, toca bastante música. E as músicas que tocam ali, muitas delas, muitas vezes, não são cristãs. Mas bastou
tocar uma vez que a gente pega rapidinho, né? Quando a gente menos para de perceber, já está com aquela música ali, e se a gente não presta bem atenção, a gente vai cantar. Não é assim que acontece? É desse jeito. E por que a gente também, se a gente não pode rezar? Nós não podemos sair por aí assim rezando, xandalaria lá, candalaria lá, bandalaria lá. Gente, posso ou não posso? Posso. Tem louco para tudo, não é assim que a gente costuma dizer? Então eu vou ser louco. Louco para Jesus, então eu preciso rezar. Na minha casa ali, limpando, lavando o banheiro, eu não posso rezar. Xindiria lá, bandalaria, laria lá. Passando aquela escovinha ali no negócio. Eu não posso ou não posso? Posso. Fazendo aquela comida, a mulher fazendo aquela comida, ela pode ou não pode rezar? Pode rezar. Então nós precisamos rezar. A todo instante nós podemos rezar. Mas a gente, muitas vezes, não faz isso. E quando eu rezo, como eu disse, a oração de louvor, eu coloco Deus no centro. Eu coloco o Senhor ali para que Ele possa fazer na minha vida. E o Papa Francisco vai dizer assim, ó, a oração preocupa-se pelo homem, simplesmente pelo homem. Aquele que não ama o irmão não reza seriamente. Isso foi em 16/12, numa catequese que ele fez sobre a vida de oração. Porque muitas vezes a minha oração nem é para mim, é para o outro. É ou não é? A minha oração não é para mim, é para a pessoa que está do meu lado, é para aquela pessoa que está lá em casa, que está enferma. A minha oração hoje é pela família do Fábio, pelo Fábio. A minha oração hoje é pelo Cláudio. A minha oração hoje é pela família de um amigo meu que eu perdi faz 7 dias, chamado Gildo. A Inês e as suas filhas, Júlia e Juliano. A minha idade, 54 anos. Teve um AVC e veio a óbito. A minha oração é por essa família que eu amo tanto. A sua oração é por quem? A sua oração é por quem? Porque, na verdade, essa dor que nós sentimos, que a gente não gostaria de sentir, que queria que o outro fosse diferente, essa é a oração que nós precisamos. E qual que é a oração perfeita? Qual é a oração perfeita? Sabe qual é a oração perfeita? A oração sincera. Aquela que brota do fundo do nosso coração. Essa é a oração perfeita. É desse jeito que eu preciso rezar. É não chegar diante de Deus e, me desculpe a expressão, mascarar. Aí a gente vê naquela passagem bíblica que aquelas 2 pessoas foram ao templo rezar. O publicano e o outro. Um falou tudo o que ele fazia de bom. Eu pago o dízimo de hortelã, eu faço jejum 2 vezes por semana, eu sou um homem orante. O outro, eu sou um miserável. Como tem sido a sua oração? Como tem sido a nossa oração diante de Deus? Deus conhece ou não nos conhece? Deus nos conhece muito bem. Deus sabe tudo o que nós vivemos. Deus sabe tudo o que nós passamos. Deus sabe tudo o que nós precisamos. Deus sabe ou não sabe tudo o que você precisa? Sabe sim. Então, sabendo tudo o que nós precisamos, então nós temos que ir nos reportar a Ele. Nós temos que ir até Ele. Nós temos que ir buscá-lo todos os dias, em todos os momentos. Santo Agostinho vai dizer assim: se a oração enfraquece, a fé morre. Se a oração enfraquece, a fé morre. Tem muita gente com a fé morta. Por quê? Porque não reza. Quer ver um exemplo bem prático?
Quantas famílias hoje não rezam mais para se alimentar? Antes de comer, algo simples, gente. Antes de comer, fazer uma oração. Uma oração para quem? Para Deus. Agradecendo. Agradecendo o quê? Agradecendo pelo prato de comida que você teve. Agradecendo o prato de comida que você teve. Porque tem muita gente que não teve o prato de comida que você teve. Ah, mas não sei como é que foi o seu café da manhã. Você tomou café da manhã? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Você tomou café da manhã? Como é que foi? Foi bom? Bom demais. Isso aí, ó. Foi bom demais. Tomou. Mas nós precisamos agradecer por esse prato, por esse café da manhã. Porque teve gente que não tomou café da manhã, que gostaria de tomar, então a gente tem que rezar. Lá em casa não se come sem rezar. E quando um indivíduo lá em casa, meu filho, começa a comer sem rezar, eu falo, você não é filho de pagão. Por favor, reza. Nós precisamos rezar. É coisa simples. Eu vou fazer uma coisa, eu preciso fazer, eu vou rezar antes. Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus para mim? Como que você vai descobrir qual é a vontade de Deus para você? Como? Como que você vai descobrir? Rezando. Me desculpe eu falar assim. Por que tem muita gente dando cabeçada igual besouro por aí? Por que tem muita gente dando cabeçada igual besouro? Vocês conhecem a história do besouro, né? Por que o besouro bate aqui, bate ali, bate lá, bate cá? Momento diversão. Na hora da saída lá da Arca de Noé, o besouro queria cortar caminho, né? Porque os animaizinhos eram de 2 em 2. E o besouro queria cortar caminho, empurrou, então vai. Aí saiu batendo assim, ó. Muita gente é assim, ó. Fica dando cabeçada, por quê? Porque não busca Deus, porque não vai na fonte. Deus sabe o que precisa, Deus sabe o que Ele quer, Deus sabe a necessidade dEle, porque muitas vezes o que eu quero não é o que eu preciso. Muitas vezes o que você quer não é o que você precisa. Muitas vezes a gente fala assim, eu estou com vontade de comer algo diferente. Falamos ou não falamos? Eu quero comer uma coisa diferente. Né? Tá, tô com fome. Fome do quê? Fome de doce. Não, mas isso não é fome. Isso é desejo. Você está com desejo de comer. Está entendendo? Então, muitas vezes, o que eu quero, mas não é o que eu preciso. E Deus sabe do que eu preciso. Então, a minha oração tem que ser ir buscar na Deus. Eu tenho que ir lá em Deus. Eu tenho que ir buscar, rezar, para que Deus me dê aquilo que eu preciso. Eu não posso ser uma criança, me desculpe, uma criança birrenta, que fica batendo o pé porque Deus não me dá, Deus não me dá. Deus não te dá porque não vai te santificar. Se Deus não te deu até agora, porque talvez não vá te santificar. Deus sabe de que matérias que nós somos feitos. Se falta a oração, a fé morre. Já dizia Santo Agostinho. Então eu preciso rezar nas nossas casas. Como é que está a oração na sua casa? Como é que está a oração na sua família? A pergunta é, vocês rezam junto na sua casa? Porque muitas coisas nós fazemos junto, mas a oração, colocar Deus no centro, vocês rezam junto. Gente, não pensam que isso é só uma imposição para vocês falarem, para vocês rezarem. Porque muitas vezes eu tenho que fazer isso dentro da minha casa. Eu preciso rezar dentro da minha casa. Eu preciso juntar a minha esposa, eu preciso juntar o meu filho e a gente rezar. Nós precisamos rezar, porque se eu não rezar, a tentação vai acontecer. A tentação vai acontecer na minha vida, eu posso cair, eu posso acontecer. Gente, faz um favor para mim, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Ela é de carne e osso ou não? Sim ou não?
ela está passiva a cair numa tentação? Sim ou não? Então ela precisa rezar. Precisa ou não precisa? Eu também preciso rezar. Eu também sou de carne e osso, a minha esposa é de carne e osso, meu filho é de carne e osso. Nós somos de carne e osso. Então nós precisamos rezar. Para quê? Porque muitas vezes, e outro dia eu estava conversando com a pessoa, muitas vezes, não são poucas, muitas vezes, o demônio quer destruir as famílias. Ele não quer famílias consagradas. Eu conversava com uma pessoa outro dia e falava com ela o seguinte: para se ter filhos na comunidade, é uma batalha muito grande. Eu lembro que o meu filho, quando a gente ficou sabendo que estávamos grávidos, nós ficamos sabendo na sexta-feira. Era numa sexta-feira, nós ouvimos a notícia que minha esposa estava grávida. Quando foi na segunda-feira, ela teve um sangramento. Eu lembro, eu morava na missão de Queluz, e eu estava, era à tardezinha, eu estava num depósito de material de construção chamado Santa Luzia, em direção ao Vale do Sol. E ali eu recebi uma ligação e me disseram assim: olha, a sua esposa está com sangramento, né? Nosso primeiro filho. E aí falaram: vem logo para casa que você vai ter que levar ela ao médico. Eu gostaria do biscuit. Você vai ter que levar ela ao médico. E pegamos o carro, pegamos a minha esposa e direto para o médico. Quem nos atendeu na época foi o Dr. Djalma. Ele fez o ultrassom no momento e não viu nada, né? Aí ele falou assim: olha, eu não estou vendo o batimento do coração nenhum aqui. Foi ele mesmo que tinha dado a notícia que ela estava grávida, mas agora não tinha batimento. Aí ele falou assim: olha, você vai ter que fazer uma ultrassom ultravaginal. E foi. Saímos dali, fomos para o hospital e fomos fazer aquela ultrassom. E lá eu lembro como se fosse agora. Só via um pontinho de luz fazer bem assim, ó, uma piscadinha. Uma piscadinha. Aí ele falou assim: ele está aqui. O coração dele está batendo. Agora é repouso absoluto. Repouso absoluto, absoluto, absoluto. A minha esposa ficou 3 meses na cama. 3 meses. Ela só saía dali para ir ao banheiro. Só para isso, mais nada, mais nada. Ela passou 3 meses ali, ela participava da missa ali, ela comungava ali, ela fazia adoração ali na cama. Sabe quantos % da placenta dela estava descolado? 90%. Ou seja, meu filho só tinha 10% de chance de vida. Aí ali eu rezei, ela rezou, nós rezamos. E hoje ele tem 18 anos. Graças a Deus. Então, gente, nós precisamos rezar. Por isso que eu falo, não é só com vocês, conosco também. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas vão cair. O demônio queria a família? Não queria. E nós já estávamos tentando várias vezes nós não conseguíamos. E nós conseguimos ali. Mas o demônio não quer. A sua família santa, o demônio não quer. O demônio não quer que vocês sejam santos. O demônio não quer que vocês rezem. O demônio quer a confusão. O demônio quer espalhar a discórdia. É por isso que nós precisamos rezar. É por isso que nós precisamos estar em constante oração. Como diz lá em Efésios, a batalha que nós travamos não é contra homens de carne, mas é com o Espírito que andam
pelo mundo para perder as almas. O que o demônio quer é que a gente não reze. O demônio não quer que nós rezemos, porque ele sabe que quando nós rezarmos, nós vamos descobrir a vontade de Deus. Ontem eu brincava com uma pessoa e falava assim: quem tem vontade aqui? Levante a mão. Eu tenho vontade. Quem tem vontade? Todo mundo tem vontade. Até Deus tem vontade. Você sabia disso? Deus tem vontade. A vontade de Deus para você é a vossa santificação. Deus tem vontade também. E como que eu vou ser santo? A minha santificação vai ser rezando. E o demônio sabe disso, que se eu não rezar, eu não vou ser santo. Se eu não rezar, as muralhas não vão cair. Se eu não rezar, as coisas não vão andar do jeito que precisa ser andar. Por isso que eu não gosto de rezar. Por isso que muitas vezes eu sinto desanimado. Por isso que quando é para fazer uma coisa que não é oração, eu estou bem disposto. Mas quando é uma coisa de oração, nossa, mas dá o que a gente costuma dizer, né? Uma leseira, uma prostração. E é aí que a gente precisa rezar. A gente vai para a missa, mas dá um sono que a gente não sabe de onde vem esse sono. Eu sei de onde vem esse sono. Espírito de prostração. Você precisa rezar, mandar embora esse espírito de prostração. Você precisa estar ligado. Porque a palavra de Deus vai dizer assim: como que eles vão crer se não tem quem pregue? Se eles não escutam. E aí o demônio faz o quê? Ele faz com que eu durma, que eu não preste atenção. Eu estou cansado mesmo, não tem problema. Talvez a homilia do padre não está assim atraente, eu não estou gostando. Eu preciso prestar atenção, que a palavra de Deus ela vem para nos curar, para nos libertar. Então eu preciso rezar constantemente. Constantemente. São João Maria Vianney, cura d'Ars, ele diz o seguinte: para que a nossa oração seja ouvida, não depende da quantidade de palavras, mas do fervor das nossas almas. Não são muitas palavras, é o fervor. Eu preciso rezar, eu preciso ter. E o que é a oração? A oração é querer estar perto daquele. Lembra do apaixonado que quer sempre estar próximo? Quem é casado aqui sabe muito bem, quando começou a namorar, né? Se pudesse estar todo momento próximo da amada, estava ali. É isso, quando eu estou em oração, eu estou próximo de Deus, eu vou buscar. Gente, mas nós precisamos. E aí eu quero trazer para aquilo que é a nossa vida. Eu também preciso. Eu preciso rezar. Eu preciso rezar o meu terço, o rosário. Eu preciso fazer adoração. Eu preciso participar da missa. Não é assistir a missa. Tá certo que hoje com essa pandemia, muita gente prefere ficar em casa ali. Mas se eu tenho oportunidade de ir à missa, eu vou à missa. Porque eu preciso comungar, eu preciso me alimentar. E eu, dentro daquilo que é minha regra de vida, eu preciso participar da missa. Eu preciso fazer adoração. Eu preciso buscar momento de intimidade com o Senhor, para que o Senhor fale para mim, para que eu erre menos daquilo que eu costumo errar. E quando que eu vou errar menos? Quando eu souber aquilo que Deus tem para mim. Quando eu estiver rezando. A necessidade de rezar. Com certeza, você vai sair daqui com isso no coração. A necessidade de rezar. A necessidade de colocar Deus no centro. A necessidade de mostrar que se Deus estiver no centro, as coisas vão andar. Mas se eu estiver no centro, não vai andar. Então eu preciso rezar. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Mas com certeza você traz no seu coração uma situação que você precisa rezar. Tem ou não tem? Então eu convido você a ficar em pé.
Porque não tem jeito, não tem outra forma de sermos uma pessoa orante, a não ser rezarmos. Qual é a situação que você traz no seu coração? Eu gostaria que você levantasse os seus braços e olhasse para esse mosaico. O mosaico do Pai da Misericórdia. Mas eu gostaria também, e esse é um pedido, não é uma imposição, que você abrisse a sua boca e que você falasse. Talvez você não queira falar alto para o outro não escutar. Não precisa falar alto, mas fale. Fale por que você está aqui ou por quem que você está aqui. Fale com o Senhor, isso é oração. O que é oração? É conversar com Deus, é falar com Deus. Deus sabe, sim, Ele sabe, mas Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir você gritar, como aquele cego. Jesus, filho de Davi, quando Jesus chega perto de Jesus, o que você quer que eu faça? Jesus sabia, não sabia que ele era cego? Sabia, mas perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Jesus sabe da situação que você está vivendo, Ele sabe por tudo que você está passando, sabe, não sabe, sabe, mas Ele quer que você fale para Deus agora, com as suas palavras, do seu jeito. Talvez você não tenha as palavras lindas, buscadas, perfeitas, mas fale, seja sincero, agora, sincera. Senhor, eu estou aqui por causa disso, vai enumerando, e vai colocando Ele no centro. Senhor, eu te louvo por essa situação que eu estou passando, eu te louvo por essa situação que eu estou vivendo. Senhor, olha, essa situação do meu marido, do meu filho, da minha esposa, do meu neto, do meu irmão Cláudio, do meu amigo Fábio, da minha amiga Inês, Júlia, Juliana, eu te louvo, Senhor. Eu não entendo porque isso aconteceu, mas eu te louvo. Eu quero te apresentar, Senhor. Eu quero te apresentar tudo isso. Vem, Senhor, nessa situação, reina nessa situação, faz a tua obra nessa situação, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor tudo pode, Senhor. Venha fazendo a tua obra na minha vida, Senhor. Venha fazendo a tua obra na minha vida, Senhor.